Oi, hoje é a resenha do conto O Contador de Histórias, escrito por Saki, da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Era uma tarde quente e o carro ferroviário tinha um mormaço correspondente. A próxima parada seria em Templecombe, a quase uma hora de distância. Os ocupantes do carro eram uma menininha menor ainda e um menininho. A tia das crianças ocupava um assento de canto, e no lado oposto estava um rapaz estranho ao grupo, mas eram as menininhas e o menininho que ocupavam enfaticamente o compartimento. A tia e as crianças eram dadas à conversa de um modo limitado e persistente, semelhante às atitudes de uma mosca que se recusa a ser espantada. Assim começa O Contador de Histórias, escrito por Saki, que conta a história deste narrador que a gente não fica sabendo o nome dele, quem ele é, inclusive se ele realmente está presente aqui nessa cena que ele observa e descreve para nós. Bom, os participantes dessa cena estão todos descritos aqui na abertura do texto. Uma tia e 3 sobrinhos. 2 menininhas, um menininho e também este rapaz que está do outro lado do assento observando toda aquela algazarra. Que é isso que a criançada vai fazer o tempo todo durante o trajeto da viagem. Cada qual dessas crianças faz uma arte diferente. De qualquer modo, claro, está atrapalhando o ambiente ali daquele vagão, com certeza. E o rapaz já dá indícios para a tia das crianças que ele não está gostando daquilo, ele já está ficando de saco cheio, ele está quase para puxar a cordinha, né, para chamar o funcionário do trem, que agora não me lembro qual que é, né? Enfim, chamar um responsável pelo trem para meio que, né, resolve esse problema aí, né? A criançada aqui está fazendo uma confusão aqui, eu não consigo me concentrar nos meus pensamentos, enfim, isso está bem claro. Ou você pode pensar no que isso vai resultar. Basicamente, né, as crianças, elas tentam tirar da tia alguma história, para contar alguma coisa, porque não basta a paisagem vista pela janela, aquilo não é suficiente para acalmar, né, servir de entretenimento para as crianças. Então elas cobram da tia alguma historinha, né, boba que seja pelo menos, né, para meio que ter o que fazer. E a tia completamente não tem habilidade para isso, contar uma boa história que a criança possa ficar atenta, prestando atenção e principalmente, né, ficando quietinha, parada, sem fazer mais barulho. O rapaz que está ali do lado, ele observa que a tia, não manja realmente desse assunto, de contar a história. Então, o que acontece? Ele acaba contando uma história para a criançada. Por qual motivo? Bom, não vou detalhar. E também não vou dizer qualquer outro detalhe aqui dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, dito dessa maneira, parece que realmente nesse conto aqui do Saki não tem lá muita grande coisa a ser observada. Não tem uma peripécia exatamente interessante. Bom, realmente, nessa cena aqui, descrita que tem a tia com as crianças fazendo barulho, esse rapaz já completamente estorvado por elas, e também pelo narrador que fica completamente ausente, realmente daqui não dá para tirar água de pedra. Mas o curioso é que justamente a história que esse rapaz começa a contar é muito instigante, pelo menos para a nossa imaginação. Ele conta, o máximo que eu posso dizer, a história de uma outra menininha chamada Berta. E aí sim a gente pode dizer que os perrengues que essa menina passa, essa que está dentro da história, realmente aquilo sim é interessante. E é curioso como isso passa a ser muito atrativo para o leitor aqui que está vendo a segunda história, né? A história que está embutida na história moldura. E realmente a gente consegue perceber o domínio de alguém que sabe contar uma história. Bom, lembrando do título aqui do conto, O Contador de Histórias, se refere, claro, a esse rapaz. E, claro, na comparação entre ele e a tia, ele se sai muito melhor, porque qualquer coisinha que a tia começava a contar, as crianças já renegavam. Ou seja, na verdade as crianças já sabiam há muito tempo, né, que a tia é daquelas que fala uma coisinha ou outra assim, bem de leve, uma historinha boba que não tem lá muito fundamento ou não tem lá muito interesse para as crianças. Ou seja, realmente aquilo não consegue prender a atenção. Então,
o contador de história aqui, o rapaz, ele parte de alguma certa teoria, claro, embutida dentro dessa história de Berta, a menininha que ele conta as aventuras. Sim, algo bastante interessante, algo que causa um certo espanto para as crianças. Aí você pode pensar, o que pode ser curioso para as crianças? Na verdade, o rapaz já tinha sido um bom observador em tudo o que estava acontecendo. Ele estava de saco cheio, não aguentava mais o barulho da criançada, mas ele prestava assim, atenção em como a tia respondia às questões das crianças para a paisagem, principalmente ali da janela do trem, ou seja, ele estava ligado. Então, alguns desses momentos que as crianças já tinham vivido há poucos minutos atrás, ele embute ali também dentro da sua história, que ele vai contando das peripécias de Berta. Claro, um pequeno spoiler que eu posso dizer é que ele se refere a essa menininha que ele descreve na narrativa, é que ela é uma menininha muito da boazinha. Claro, um belo de um contraste com as três crianças ali presentes, que são aquele terror efetivo, né? Aquelas que a gente não consegue ficar perto durante 2 minutos ou 2 segundos. Até todo mundo já teve essa experiência de estar presente com uma criança birrenta ou que fala demais, faz escândalo ou faz peripécia, além do suportável para qualquer ser humano adulto. Enfim, sim, Berta é basicamente o contrário. Você pode pensar, puxa, então o que ele está fazendo é uma lição de moral para a tia que não sabe cuidar dos seus sobrinhos, que não sabe impor uma atitude de respeito delas para quem está em volta, enfim, dessas coisas, né? É, num certo sentido, sim, mas também a história tem uma certa habilidade muito interessante que a gente só descobre o motivo, a moral, digamos assim, sim, no desfecho aqui da narrativa. Mas não da historinha exatamente da Berta, mas o que ela resulta para as crianças aqui na parte real. É bastante interessante como o Saki conduz a gente numa história fantasiosa, num certo clima de tensão o tempo todo, e nós meio que concordamos com quase todas as perguntas decorrentes das crianças para o que está vivendo Berta. Sim, a gente meio que fala, boa pergunta, eu também perguntaria a mesma coisa se estivesse ouvindo essa história também. Um jogo bastante interessante, então, que Saki cria aqui dentro dessa sua narrativa. Muito bom mesmo e bastante fluido. A gente em nenhum momento sente que essa história que o rapaz está contando tem alguma gordura, ou seja, não resulta cansativo para a gente, muito pelo contrário, né? A gente podia até dizer que o começo, antes de começar a contar a história, podia estar um pouquinho enrolativo, um leve enchimento de linguiça, com certeza, mas depois que ele principia a sua história, realmente fica empolgante. E coisa curiosa, a tia deles, das crianças, gosta do jeito que o rapaz vai desenvolvendo o seu argumento, que na verdade é a sua historinha. Em certos momentos ela meio que tira um sarro dele, porque ele também leva algumas rasteiras das crianças, mas depois ela começa a pensar, puxa, esse cara tem o dom realmente de contar história. Mas no fundo, o desfecho da sua narrativa, claro, está embutida com o final da história aqui, deste narrador que a gente não sabe quem é, que a gente pode considerar até o próprio Saki, né? Talvez num dia, numa viagem de trem, ele tenha presenciado algo parecido, ou, claro, imaginado a partir daquilo que ele viu, essa história da vez. Enfim, não tenho o que reclamar aqui dessa história do escritor britânico. Detalhe interessante, né? Ela foge bastante ao padrão que a gente via nas histórias anteriores. O sarcasmo do comportamento inglês da sociedade, né? Aquela postura, né? Comportamento. Claro, a gente vê isso mais ou menos na questão das crianças que estão fazendo bagunça e, obviamente, elas deviam estar educadíssimas ali sentadinhas ao lado da tia, mas não sai muito disso, para falar a verdade. Ou seja, essa história destoa bastante dessa parte mais de tirar o sarro da sociedade. Mas, por outro lado, ela se encaixa bastante naquelas histórias mais tensas, com um tomzinho meio macabro, tenebroso, porque, claro, as aventuras de Berta são completamente de assustar, mas assustar bastante. E aí que está, claro, a parte boa também do texto, com certeza. Portanto, para o contador de história escrito por Saki, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito bom mesmo. Mas falando em histórias tensas, amanhã vamos para Rubem Fonseca com mais uma história aqui de carne crua. Um autor nacional que sempre gosta de tratar de
histórias que vão descambando para a violência. Eu ainda não li a próxima narrativa, mas quem sabe aparece alguma coisa nesse gênero tenso. Bom, a gente vai conferir amanhã, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. Está a primeira parte de 2020 e tchau!